Olá a todos, aqui é a professora Shirley e nesta videoaula eu ofereço uma formulação inicial do conceito de gêneros do discurso como nós o entendemos hoje. Vamos lá? Na área da linguagem, a expansão dessa reflexão só ocorre bem tardiamente, no século XX. Até então ela ficara restrita à literatura e à retórica. Nessa época, a preocupação era explicar o conceito de signo como a unidade da língua, que era apresentada como um sistema de valores, e o signo como um elemento binário, resultante de uma associação entre uma imagem acústica e um conceito. Veja como se explica essa formulação. Todo signo é, antes de tudo, um elemento material e sua forma. Observem os desenhos no quadro. Dizemos que o material é a tinta no papel branco. Também poderia ser no quadro negro. Nesse caso, teríamos giz sobre cimento ou madeira pintados de cor verde ou negra. O elemento material do signo pode ser também não um desenho, mas um som, uma palavra em voz alta, um apito, um grito, um gesto, e cada um desses sons terá uma determinada forma acústica. Temos, portanto, como ponto de partida de qualquer significado um elemento material com a sua forma, mas isso ainda é insuficiente. O material, por exemplo, uma pedra, uma nuvem, uma letra no papel, um ruído, é por si só sem sentido. Para que o signo faça sentido, é preciso que a sua forma seja uma forma convencional, que ela de algum modo coincida com um padrão familiar ao observador, ou seja, que haja um acordo prévio entre os usuários sobre o sentido desse signo. Por isso nós dizemos que nenhum signo é natural. A convenção estabelece para uma determinada forma material seu sentido. Nos sinais de trânsito, uma placa circular com o E atravessado por uma faixa diagonal vermelha representa convencionalmente que naquele local é proibido estacionar. Se o observador desconhece a convenção do trânsito, a placa não tem sentido algum. O fato de os signos não se apresentarem por si é bastante familiar, mesmo para quem domina muito bem o sistema da língua. Frequentemente, esbarramos com um sinal sonoro escrito que pertence à nossa própria língua e que às vezes não nos diz nada. Como reconhecemos esse sinal como pertencente à nossa língua? Por um conjunto de outros sinais. Por exemplo, as letras são latinas e não árabes ou chinesas, e sabemos distinguir uma das outras. A palavra está no ambiente da língua portuguesa e não entre aspas ou em itálico, que poderia indicar uma palavra estrangeira. Tomemos a palavra lesíria, que à primeira vista não nos diz nada. É como se estivéssemos diante de uma charada. Nesses casos, é preciso ir a um dicionário, nosso catálogo de sentidos, para descobrir que lesíria quer dizer terra plana às margens de um rio que se alaga por ocasião das cheias. Muito bem. Temos até aqui um material, a sua forma e um sentido convencional, um querer dizer. Nós vamos chamar esse sentido de significação. Voltemos àquele quadro de desenhos. Podemos extrair a significação de cada um deles. Neste quadro, há sinal que pode indicar apenas a letra do alfabeto grego e mais nada, ou letra do alfabeto grego e também símbolo da ciência denominada psicologia. Aqui chegamos a uma qualidade central de toda a significação, que é a estabilidade. O que significa a estabilidade? Significa que o elemento material do signo mais o seu sentido formam um par estável, capaz de se repetir todas as vezes em que é empregado. E quem estabelece essa ligação entre o material e seu sentido é a convenção. Por exemplo, a forma da placa de trânsito que indica via preferencial não muda a todo momento. Nesse caso, há todo um aparato legal de âmbito nacional garantindo a relação estável entre uma coisa e outra por decreto. No caso da língua, os dicionários costumam ser o depósito extremamente duradouro dos sentidos que vão se grudando historicamente a uma palavra. Mas a relação entre o sinal e o sentido é sempre a mesma? Quer dizer que o sentido de um sinal é sempre estável? A significação, isto é, o sinal mais o seu sentido estável, representa o primeiro estágio do significado, o ponto de partida de qualquer compreensão, mas é apenas o ponto de partida. Como o sentido é estável, repetível, ele é incapaz de nos dizer algo de novo. Turma, o segundo estágio da produção de sentido, quando de fato podemos falar em signo linguístico, eu explicarei na próxima videoaula. Até mais!